Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus amigos. Eu sou André de Moraes, do blog questionabrasilsp.blogspot.com.br. A partir de agora eu quero provar para vocês que o dízimo ele foi abolido pela graça do Senhor Jesus Cristo, que hoje ele não é mais válido, porque ele pertence à lei de Moisés. Quero provar também que todas as pessoas que participam, que praticam o dízimo, acabam caindo da graça, entrando na lei, passam a ser malditos, fazem de Jesus Cristo e da sua obra redentora e da sua graça inúteis e, consequentemente, ainda colocam em risco a sua salvação, porque estão praticando a lei de Moisés. Eu quero que vocês peguem aí na sua mão a Bíblia para poder comprovar tudo que eu estou falando aqui, tudo bem? Porque esse estudo que eu fiz, que eu elaborei, não são as minhas crenças, não são as minhas axiologias, não é o que eu penso, que eu acho ou que eu quero que seja a verdade, e sim o que eu extraí da própria palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, tá certo? Faça como o apóstolo João, ele nos alertou na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Naquela época, mais de 2000 anos, o apóstolo João já estava tendo problema com falsos profetas e com falsas doutrinas. E por isso ele escreveu a carta aqui, dizendo para as pessoas, para os verdadeiros crentes, tomarem muito cuidado e provar tudo que ouvem, tudo que veem, e provar também os homens e mulheres que saem por aí pregando a palavra de Deus e se autodenominam pastores, bispos, apóstolos, homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Tá certo? Faz isso. Então por isso eu peço, pegue a tua Bíblia e compare comigo, para ver se o que eu estou falando condiz com a verdade ou não. Tá certo? Outra palavra muito importante, a qual me fez sair do sistema religioso, que são as denominações evangélicas, e a maioria delas é falsa, é a palavra que também está escrita na carta de João, capítulo 2, versículo 27, e o tema é o seguinte: a unção do Espírito Santo, e diz: quanto a vós outro, a unção, que é o Espírito Santo, que dele recebestes, dele quem? Jesus Cristo, porque foi ele que mandou o Espírito Santo, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, que é Jesus, como também ela, a unção, vos ensinou. Então, meu amado, a única coisa que você tem que fazer a partir de agora é o seguinte: é me contestar, é provar se o que eu estou falando é verdade ou é mentira. E isso você tem que usar as Sagradas Escrituras, que é a Bíblia, já que você é um cristão, tá certo? Pode pesquisar na internet, pode pesquisar no dicionário, pode pesquisar em livros, faça o seu próprio estudo, comece a analisar, comece a criticar, comece a duvidar, comece a questionar e perguntar se o que eu estou falando é verdade ou não. E assim a resposta, a verdade vai chegar até você. Eu não tenho intenção nenhuma aqui de te dissuadir de ser dizimista, de te persuadir de que o dízimo é errado, de que é a lei de Moisés, de forma alguma. Eu não tenho intenção de fazer prosélito ou fazer seguidores de mim, mesmo porque eu não tenho denominação, eu não tenho nada para ser seguido. E sim, a única coisa é a palavra de Deus. Eu sou aqui apenas como um obreiro, como assim, e evangelista, como todo mundo o é, tá certo? Mas trazendo esse alerta que é fazer com que você venha criticar e venha questionar, venha duvidar e pesquisar a respeito de tudo e de todos. Comece por mim, tá certo? Faça isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de começar o estudo, que eu já vou alertando para você, ele é um pouco longo e tem muito detalhe, então eu preciso fazer ele pausadamente, fazer com muita calma, com muita paciência, que é para que não fique nenhuma dúvida para você, tá certo? Então ele vai ser dividido em vários vídeos que eu vou postar no YouTube e também vou postar no meu blog, para que você possa ter tempo de pesquisar, parar, pausar e pesquisar a respeito do que eu estou falando é verdade ou não, tudo bem? Então da melhor maneira eu vou fazer isso para você, e a melhor maneira é no picadinho, é fazer aos pedaços, tá certo? Hoje eu não vou falar muita coisa sobre o dízimo, né, a respeito nesse vídeo aqui, mas eu quero falar a respeito de mim,
Porque antes de eu sair por aí falando o que é ou o que não é o dízimo, eu gostaria que você me conhecesse e pudesse ter esse conhecimento aí para você, tá certo? Como eu disse, meu nome é André de Moraes, eu tenho 35 anos de idade, sou casado há 11 anos com a Damiana, tenho uma filha de 5 anos de idade, me converti no final de 1995, quando tinha de 15 para 16 anos de idade. Passei a ser membro na seita chamada Igreja Universal do Reino de Deus, onde eu permaneci membro até 2005, até o momento em que eu fui expulso e ameaçado de espancamento, porque eu sabia de muita coisa, comecei a dar com a língua nos dentes, falar a verdade, as mentiras, e tudo o que acontecia dentro da seita universal. Consequentemente, comecei também a falar a respeito das heresias, das mentiras, dos erros bíblicos que se praticava ali dentro. Então, os pastores, os bispos viram que eu era uma pessoa que traria problema, né, e acabar alertando todas as pessoas que estão ali dentro. Então, eles fizeram um show dentro do templo, numa quarta-feira, e me tiraram de dentro desse templo e lá fora juntou uns 3, 4 obreiros e me ameaçaram de me espancar caso eu não saísse dali. Minha esposa estava comigo, ela presenciou tudo isso, alguns falsos obreiros, os quais eu vou até dar o nome, que é o tal de Seu Adão, o José Carlos e principalmente o Josildo, né, foram que fizeram essa abordagem contra mim aí. Então eu quero já deixar bem claro da onde foi que eu saí. Saí dessa seita, dessa obra de Satanás. Lá eu estive como obreiro por cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Eu também trabalhei fazendo faixa, grafite, fachada, placa, cavalete, esse trabalho aí para a seita universal. E eu tenho muitas fotos para poder comprovar também. Depois que eu fui expulso e parei de frequentar a seita universal, eu fui para a Assembleia de Deus, o Ministério do Bom Retiro, situado ali no Itaim Paulista, na Avenida Tiburcio de Souza. O templo da Universal fica no Jardim Nazaré, na Avenida Dom João Nery, né, zona leste da cidade de São Paulo. Então eu fui para a Assembleia e lá eu permaneci por volta de 8 anos também ali. Mas lá também praticava o dízimo, praticava um monte de outras coisas erradas, e eu já não me sentia mais alimentado com a palavra de Deus, porque né, o pastor que estava lá também não fazia jus ao que o Senhor Jesus Cristo mandava fazer, que é pregar o Evangelho. Né? Eu via que sobrava pouco tempo para poder explicar e pregar a verdadeira palavra de Deus, eu não me sentia à vontade. Acabei abandonando eu com a minha esposa e hoje nós estamos em casa, eu leio a Bíblia, eu pesquiso, eu busco a Deus na minha casa e procuro fazer isso para a minha família. Tá certo? Então eu saí de lá dessa maneira aí, infelizmente, mas esta é a realidade. Com relação ao nome Questiona Brasil, foi intencional exatamente que para você venha questionar tudo e todos como eu expliquei para vocês aí, e é isso que eu peço que vocês façam comigo também. Tá certo? Pesquisa aí, procura no dicionário para ver o que significa a palavra questionar e você vai ter uma real noção do que isso significa. Bem, o primeiro ponto que eu quero falar a respeito do dízimo é por que os pastores eles não aceitam que o dízimo ele foi abolido, né? Por que o dízimo não é válido mais? Por que eles não querem aceitar essa verdade? Gente, o dízimo ele é a galinha dos ovos de ouro de qualquer denominação evangélica. Entendeu? Por quê? Porque o dízimo, gente, é uma forma de trazer dinheiro para dentro da denominação, do templo, de uma maneira muito fácil, muito rápido. É uma fidelização. O cara é obrigado a trazer. Se ele trabalha, não tem outra, ele vai trazer dízimo. Se ele ganha uma coisinha ou vende alguma outra coisinha, ele vai trazer o dízimo. Então, é um sistema perfeito para poder ganhar dinheiro. Não tem investimento, mas o retorno é garantido. Você só abre a boca e fala, está aqui escrito, você é obrigado a dar o dízimo, você é obrigado a ser fiel, se não for fiel, você vai ser amaldiçoado, e vem aquele monte de mentira, aquele monte de ameaças, de maldição e assim por diante. Então as pessoas acabam trazendo o dízimo, querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, né? Mas acaba trazendo. Então esse é um meio muito fácil, muito rápido de trazer dinheiro para a igreja, e principalmente um meio muito constante de trazer dinheiro.
Se for só depender da oferta, como é explicado no Novo Testamento, principalmente em 1 Coríntios 8 e 9, você vai ver que não vai chegar esse número de dinheiro para dentro das denominações, não vai vir essa quantia toda, né? Vai faltar muita coisa, levando-se em consideração que a oferta, na verdade, ela tem que ser voluntária, de acordo com o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Eu não vou entrar na parte da oferta, porque a oferta eu vou explicar para você mais a seguir, tá certo? Então, o dízimo é a galinha dos ovos de ouros, dos templos evangélicos. Eu lembro de quando eu estava trabalhando numa empresa aqui em São Paulo, de um presbítero de uma pequena denominação, e ele falou para mim que a denominação dele tinha por volta de 500 membros firmes, fixos, né? E esses 500 membros, e mais alguns que vinham visitar e depositavam uma oferta, algum dízimo, alguma coisinha mais ali, eles geravam uma renda de 13 mil reais por mês para essa pequena denominação. Ou seja, imagina só, uma pequena empresa a qual você não paga imposto, você não paga nada, você não investe para o dinheiro chegar até você, você só abre a boca, paga um aluguel, uma água, uma reforminha aqui, uma coisinha ali, alguns apetrechos, e o resto do lucro é todo seu. É uma maravilha. Quem é que vai querer abrir mão disso? Pouquíssimas pessoas vão querer abrir mão disso. Só realmente quem tem caráter é que abre a mão de ter o dízimo nas suas contas. E outro, pessoal, vê a vida que os pastores que pedem o dízimo têm. É uma vida que ele não paga nada, ele não trabalha para ter aquilo ali. Não vem me dizer que pastor trabalha, porque pastor não trabalha. Ah, mas ele sobe um monte, ele faz isso e faz aquilo. Filho, isso não é trabalho. Trabalho, sabe o que é? É pegar o ônibus, o trem, às 4, 3 horas da manhã, chegar 8, 9 horas em casa, muitos ainda têm até que ir para a faculdade, tem que estudar e acordar bem cedinho de madrugada para poder continuar a sua rotina. Isso é trabalho. Trabalho é você comprar e pagar os seus impostos. Trabalho é você abrir uma coisa e ser obrigado a pagar os impostos, coisas que as denominações evangélicas não fazem. E eles ficam nessa comodidade, nessa facilidade, porque, poxa vida, é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Isso sim é o maná caído dos céus. E é muito interessante que todas as pessoas que não participam, não praticam o dízimo, acontece o que aconteceu aqui com o Miqueias, o profeta Miqueias. Ele explica no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 5, que diz: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Ou seja, esses falsos pastores de hoje em dia faz o povo errar, e eles fazem isso conscientemente, certo? E fala para o povo, paz, fica na paz, fica tranquilo que vocês não tem problema nenhum, está tudo certo. Enquanto as pessoas estão dando dízimo, estão dando oferta, estão sacrificando, estão fazendo voto, estão dando dinheiro dentro da igreja. Depois que essa pessoa para de fazer isso, aí eles apregam guerra santa. A pessoa é perturbada, é endemoniada, é possesso, é rebelde, né, está se levantando contra o ungido do Senhor, e assim por diante. Aí começa a vir as ameaças de maldição e tudo quanto esse tipo de porcariada. Isso aí é comum. Eu ouço muito por e-mail, por telefone, tem gente que me liga até do interior de São Paulo me ameaçando. Mas a verdade, gente, é que esses falsos pastores, eles se encaixam direitinho no que está escrito em Ezequiel 34, e diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, hoje o pastor faz tudo, faz show, faz campanha, faz voto, passa filme, faz teatro, faz tudo, mas não atende o povo naquilo que ele precisa. E o que ele precisa, gente, não é o bem material, não é dinheiro, não é nada disso. Isso a gente arruma sem Deus. Eu não preciso de Deus para arrumar um emprego, eu não preciso de Deus para poder arrumar um comércio, assim por diante. Tendo em vista que a maioria das pessoas que têm comércio são bem-sucedidos,
nem acreditam em Deus, não foram numa igreja ou numa denominação para pegar isso de Deus, não é verdade? O que o povo precisa é a verdadeira palavra da salvação, a palavra de Deus, o evangelho, é isso que as pessoas precisam. É disso que o pastor precisa pregar dentro das suas igrejas. E diz mais aqui em Miqueias: disse eu, ouve agora a vossa cabeça de Jacó e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence o juízo, ou deveria pertencer, não é mesmo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçai os ossos, e repartis como para panela e como carne no meio do caldeirão. Veja bem que naquela época está acontecendo a mesma coisa que hoje. Os pastores estão só sugando o povo, e o povo está ficando no osso, na pele e no osso, mais no osso do que na pele. Então, meu querido, os pastores não vão abrir mão dos dízimos, porque o dízimo é a galinha de ovos de ouro deles. É um meio muito fácil deles ganhar, deles lucrar, deles pagarem a sua dívida, entendeu? Então, eles não vão abrir mão. E toda pessoa que se levantar contra isso vai ser tido como herege, como perturbado, como rebelde, como anticristo e assim por diante. Mas como eu falei para vocês, pesquisa primeiro na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Depois você tem a sua opinião, tá certo? Então, meu querido, continua nesse estudo. Vamos dar uma pausa agora para poder participar do outro tema, tá certo? Fique todos na paz do Senhor.